Então eu posso ir adiante bem tranquila. Então, meu nome é Ana Lúcia Beck, vocês têm ali alguns contatos e eu vou entrar então na nossa apresentação de hoje, que vai ser sobre o Lindolf Bell, que viveu entre 1938 e 1998. E vocês já têm agora, né, também graças à apresentação da Dayana, vocês já conseguem situar ele também de uma maneira bem interessante dentro da história dele, da Elk, e também do circuito. E o ponto específico da minha apresentação vai ser o discurso crítico do Lindolf Bell. Então, um dos motivos que me levou a fazer aquela pesquisa que eu chamo de pesquisa dura, de ir direto para o jornal e tentar achar as matérias do Lindolf Bell, é que me interessava justamente fazer esse trabalho de análise crítica do texto, né? Tentar entender o crítico, tentar entender o que o Lindolf Bell fez efetivamente em termos de crítica, pensando na crítica tradicional, que é pensada como um texto, né? Uma criação verbal, digamos assim. E essa vai ser, então, a tônica dessa apresentação. Para pensar essa atuação e essa criação do Lindolf Bell, eu recuperei um nome que é do Charles Baudelaire, que é um poeta francês do século XIX, mas que também é considerado o pai digamos assim, da crítica de arte de caráter mais moderno. Isso, entre outras coisas, não só por causa da atuação dele em Paris, na França, na época em que ele viveu, mas em função de uma série de matérias que ele publicou originalmente no jornal Le Figaro, em Paris, e que acabaram sendo publicadas em fascículos de um texto maior com o título de O Pintor da Vida Moderna. E nesses textos, o Baudelaire analisava e falava sobre a obra de um artista específico, que ele não nomeava, mas que se sabe era o Constantin Guy, de quem vocês estão vendo ali à esquerda um desenho. E notem já que se trata de um desenho, se trata de uma aquarela, se trata de um tipo de produção que era ainda considerado por muitos círculos mais sérios nas artes como uma arte menor, não somente por causa da linguagem, mas em função da temática. O Constantin Guy vai ser um desenhista que vai se ater muito em mostrar a vida de Paris naquele período, né? A vida urbana de Paris, a vida cultural de Paris. Por que eu busquei o Charles Baudelaire? Porque ele vai caracterizar o Constantin Guy como um pintor de costumes, né? Em função dessa característica de ir registrando a vida em Paris. E ele vai dizer o seguinte, que o pintor de costumes é um gênio de natureza mista. Possui uma dose de espírito literário, às vezes é poeta, aproxima-se do romancista e às vezes do moralista. É um pintor da circunstância e de tudo que ela sugere de eterno. Toda a nação, para sua felicidade e glória, teve alguns homens desse tipo. Quando eu li essa passagem, eu pensei, aqui nós temos um crítico caracterizando um pintor que ele considera é um pintor moderno, é um pintor do tempo presente. Mas se eu leio essa citação, eu posso pensar também no Lindolf Bell, principalmente se eu estiver pensando na faceta dele como crítico de arte, né? Então, acho que vocês vão facilmente identificar essa aproximação do espírito literário, de ser poeta, de se aproximar do romancista, porém, com ressalvas, eu vou deixar a questão ali do moralismo, porque eu vou querer frisar muito mais no Bell uma atitude antes ética do que moralista, em termos de crítica de arte. Pois bem, então, essa elaboração do Baudelaire sobre o que faz um pintor moderno
ela vai acabar também caracterizando o crítico moderno. E isso me levou a pensar algumas questões que a gente poderia tentar perseguir para entender o que é um discurso crítico. Então, eu elaborei essas 5 perguntas, que é a gente pensar de onde a pessoa que está falando, que está escrevendo uma crítica de arte, fala, do que ela fala, para quem ela fala, de quem ela fala e como ela fala. De certa forma, se a gente quiser entender o que o Lindolf Bell cria em termos de crítica de arte, para a gente definir o que, afinal de contas, ele fala na crítica de arte, a gente teria que perseguir esses 5 índices, digamos assim, porque eles vão estar permeando todos os textos. Então, os textos do Lindolf não têm uma característica de serem um texto tão fechado, com a característica de um ensaio. Ele namora com um texto jornalístico de noticiar os eventos, como a Dayana já vinha comentando. Então, esses 5 aspectos que eu estou levantando aqui, eles vão ficar espalhados e eles vão aparecer aqui e acolá em vários dos textos das matérias publicadas. Então, o que vocês vão ver é que o que eu fiz na minha pesquisa? Eu, basicamente, li as matérias escritas pelo Bell, e pensei, bom, enquanto a Dayana está fazendo esse trabalho super importante, né, de resgatar todas as matérias e organizar uma publicação para que mais pessoas tenham acesso a literalmente exatamente o que o Lindolf Bell escreveu, a minha preocupação, como eu estava recém, né, localizando essas matérias, foi tentar realmente entender que características esses textos têm. Então, eu vou pontuar de uma maneira bem resumida e sintética o que eu comecei a identificar nessa leitura das matérias. Então, com relação ao lugar de onde Lindolf Bell fala, ele vai sempre, o texto dele vai estar sempre baseado em estar muito atento à realidade local, né? Então, ele é um homem do seu tempo e do seu lugar, e ele tem consciência disso, e inclusive problematiza isso. Mas, ao mesmo tempo que ele está ancorado na realidade local, ele tem um alinhamento, ele tem um conhecimento de cultura e de mundo que é bem mais amplo do que essa realidade local. Então, ele fala desse lugar, de alguém que está aqui, mas sabe que existem outros lugares. E vocês vão ver que pela apresentação eu vou intercalando, então, esses dados com algumas imagens do Bell, porque, obviamente, como ele é, pelo menos foi isso que eu percebi fazendo a pesquisa, como ele é uma pessoa tão querida e tão apreciada por todos que conheceram ele pessoalmente, eu achei que seria bacana, né, vocês terem também essa memória visual dele como pessoa, como figura. Então, pensando na questão de onde o Lindolf fala, é muito interessante a gente recuperar um pouco o que era o circuito artístico em Santa Catarina na época em que o Lindolf Bell está atuando, nessa época, nesse período entre 1970 e 1990. Então, eu trouxe só alguns dados, porque eu acho que quando a gente conhece eles, a gente começa a entender por que o Bell vai ter um determinado tipo de preocupação que vai aparecer muito nos textos. Então, por exemplo, em 49 a gente tem a inauguração do Museu de Arte em Santa Catarina. Em 70, a inauguração da Galeria Suaçu. Agora, vejam vocês que interessante, somente em 72, tu tem o primeiro curso de licenciatura de primeiro grau em Educação Artística, sendo fundado aqui na FAED, em Florianópolis. E aí, posteriormente, em 74, o curso de Artes Plásticas da FURB e uma licenciatura plena em Educação Artística também aqui na FAED.
Então, eram essencialmente cursos de licenciatura, e só os de licenciatura plena se aproximam mais do que é um curso de licenciatura hoje. Então, uma formação de mais peso, para tu realmente mergulhar numa disciplina humana e pensá-la em termos de ensino e de educação. E é somente em 84 que vai se ter um curso de educação artística com habilitações, né? Então, algo que se aproxima do que hoje são os bacharelados em desenho, artes plásticas e música aqui na UDESC, em Florianópolis. E como a Dayana frisou, vai ser somente em 2004 que finalmente vai ser inaugurado o Museu de Artes de Blumenau, pelo qual o Lindolf e a Elke tanto batalharam. Então, vejam que, de certa maneira, o Lindolf Bell é um poeta, né, trabalhando como um agitador cultural, como galerista, como marchand e como crítico de arte, que tem ciência que ele está operando num espaço que é bastante tímido ainda em termos de constituir um sistema artístico, tá? O Estado vai ter muitos artistas operando, muitos dos quais fazem a sua formação com artistas que vêm do exterior e vêm residir aqui, e muitos artistas que vão ser autodidatas. E isso, obviamente, vai ter uma implicação para o tipo de preocupação que o Lindolf Bell vai ter. Então, no Jornal de Santa Catarina, e aqui vocês estão vendo o Lindolf Bell junto com o Ferreira Goulart, que era um outro crítico de arte importante desse período, no Jornal de Santa Catarina, o Lindolf vai assinar matérias semanais de janeiro de 1972 a novembro de 1995, e essas matérias vão aparecer geralmente numa edição dupla do jornal, uma edição mais especial durante a semana, que é a edição de domingo e segunda-feira. É claro, como a Dayana já comentou, em muitos momentos existem lacunas, não se sabe muito bem por quê, né? E aí, na década de 80, parece que é o momento assim, em que ele tem a maior quantidade de matérias. Do que o Lindolf fala nessas matérias? Ele noticia muitos acontecimentos do circuito artístico regional e da produção artística local e regional. Então, é isso que vocês podem ver nessa matéria ali, aqui ao lado, que é uma matéria da década de 80, na qual ele está noticiando duas exposições. Eu vou falar sobre as duas ainda um pouco mais adiante. E a matéria não só tem o texto, mas tem várias fotos que mostram, inclusive, a movimentação desses eventos, né? Que dão muita visibilidade ao público que foi prestigiar o evento, aos colecionadores que foram prestigiar o evento. Então, essa parece que é uma preocupação dele, que às vezes eu fico me perguntando se eu tenho que frisar, talvez para as novas gerações, que é o quanto para aquela época, né, do jornal branco e preto, o quanto era notável ele colocar tanta imagem nas suas matérias, né, e tanta fotografia. Isso, obviamente, tinha, em matéria de custo de jornal, isso tinha um custo bastante expressivo, e o Lindolf Bell vai explorar muito isso. As matérias sempre vêm muito recheadas de imagens. E quando ele noticia esses acontecimentos, muitas vezes parece que ele usa uma estratégia de falar sobre a mesma exposição, esteja ela acontecendo. Porque essa é uma outra faceta importante que a Dayana trouxe também. O Lindolf Bell vai falar das exposições que estão acontecendo na Galeria Suaçu, ele vai falar das exposições que ele organiza em parceria no Teatro Carlos Gomes, mas ele também vai falar de exposições que estão acontecendo em Florianópolis, em Chapecó, né? E ele vai falar, eventualmente, também de exposições que estão acontecendo em outras localidades. E quando ele faz isso, ele frisa muito a qualidade da produção aqui de Santa Catarina em função da inserção dela nos circuitos nacionais e globais. Então, quando ele fala
das produções daqui, ele frisa muito quando essas produções aqui de Santa Catarina são expostas em outros estados e fora do país. Para quem ele fala? Quem a gente percebe, em quem a gente percebe que ele está pensando quando ele escreve? Antes de falar sobre isso, só reparem novamente ali na imagem da matéria de setembro de 82, como numa matéria sobre vários artistas visuais aqui de Santa Catarina, ele dá destaque para todos eles, coloca uma foto de cada um deles com as suas obras, e só de olhar essa matéria, num rápido relance a gente já percebe que quase tem mais espaço da coluna dedicado às imagens do que ao texto. Eu acho isso muito, muito interessante, principalmente pensando nesse período. Então, para quem ele fala? Quem a gente percebe que é o leitor que o Lindolf Bell tem em mente? Ele tem em mente o público local e o público regional que não é ligado ao setor das artes visuais. A gente chamaria isso de um espectador comum. Mas ele também tem em mente o público local e regional especializado. Então, Lindolf também fala para outros artistas, para outros curadores, para outros organizadores de eventos. Um terceiro tipo de público que ele visa atingir é o poder público municipal e regional. Aí a gente vai ver nas matérias anos a fio isso, gente, desde a década de 70 até a década de 90, né? Não só aquela repetida preocupação dele em dizer que Blumenau precisa ter um museu, como inclusive a certa altura ele começa a dizer que precisa existir uma Secretaria de Cultura no município de Blumenau. E ele fala também para os artistas e outros profissionais do próprio setor artístico. De quem ele fala? Então, ele vai falar tanto dos artistas regionais reconhecidos, um exemplo é o Martinho de Haro, que vocês estão vendo uma imagem aqui à esquerda, uma obra do acervo do MASP, mas ele também dá espaço, e obviamente ele dá espaço nas matérias, porque ele está conferindo esse espaço também na galeria e nas exposições que ele organiza, para artistas da região que são iniciantes. Ele vai falar também dos artistas regionais que estão atuando fora de Santa Catarina, né? Então, quando um artista se mudou para o Rio de Janeiro, ou está expondo no Rio de Janeiro, ou fez uma viagem para a Europa, ou expôs na Europa, ele muitas vezes vai falar sobre isso. E ele também fala de artistas que estão vindo aqui para Santa Catarina para realizarem exposições. Isso tanto, óbvio, nas exposições organizadas por ele, como em outras galerias, porque a impressão que eu tenho também de ler os textos é que ele realmente, como a Dayana comentou, era muito hábil em estabelecer parcerias, né? Então, esse esforço que existe por trás da atuação dele, eu creio que traduz uma compreensão de que um circuito artístico mais pujante, mais significativo, só se consegue estabelecer no coletivo, né? Ele precisa ser um esforço coletivo. E, nesse sentido, um esforço coletivo não só da sociedade como um todo, mas das pessoas que atuam nesse setor. E ele não só fala isso, ele é efetivamente a pessoa que fala sobre isso, porque obviamente está fazendo isso, está operando dessa maneira. Agora, se a gente for olhar como é que ele fala, como é que ele se expressa nas suas matérias. Então, como eu já vinha comentando, uma das coisas que ele faz é valorizar muito a imagem e o objeto artístico. Ele vai fazer isso de duas maneiras. Como vocês estão vendo nessa matéria ali no lado esquerdo, mais uma vez,
conferindo muito espaço para as imagens. Nesse caso que a gente está vendo, são imagens... Nesse caso que a gente está vendo, são imagens produzidas de estilogravuras, produzidas por aqueles alunos que participaram de uma oficina de gravura, que foi ministrada em 1981 pela Ana Carolina Albernaz, que inclusive está conosco aqui hoje à noite. Ela veio em 1981 para Blumenau para fazer uma exposição no Teatro Carlos Gomes, mas junto com a exposição, ela ofereceu um curso na FURB. E vejam vocês, é claro que a gente tem ali alguns nomes que a gente já sabe que são mais conhecidos, como é o caso da gravura da Lena Peicher, né, que está no lado direito, mas nós temos algumas outras gravuras de nomes que possivelmente são pessoas mais desconhecidas. E foi muito bacana conversar com a Ana Carolina sobre isso, depois, se ela quiser comentar, porque a Ana Carolina frisou que o público que participou dessa oficina de gravura era muito variado. Então, ela tinha desde pessoas que já estavam trabalhando na área, fazendo oficina, até pessoas que eram realmente artistas bem iniciantes, autodidatas. E o Lindolf vai dar espaço para essas produções na matéria, no jornal. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente lê os textos que ele escreve sobre um artista específico, sobre uma exposição específica, a gente vê que ele sempre vai usar a imagem enquanto base para reflexão crítica. Então, ele é um tipo de crítico que tem o mesmo tipo de preocupação que eu tenho, e que eu sempre digo para os alunos: veja muito, olhe muito, te aproxime visualmente do teu objeto, para, a partir disso que tu percebe visualmente, começar a pensar o que tu quer expressar em termos de texto. Então, por um lado, a imagem é base para o texto, é base para a reflexão crítica, é base para a elaboração do pensamento, daquilo que ele vai dizer sobre a obra. E, por outro lado, eu considero que nesse espaço tão grande que ele dá para as imagens, o que fica implícito é que ele considera a imagem em pé de igualdade com o texto. Por que a Ana Lúcia está falando sobre isso? Porque isso não é uma questão óbvia, né? Historicamente, se a gente for olhar para a história da filosofia, para o debate cultural, intelectualmente, tradicionalmente, esse debate já vem lá desde o Renascimento, a linguagem verbal é considerada superior à linguagem visual. Por quê? E essa era uma das argumentações. A linguagem verbal pressupõe uma distância entre o objeto e o nome que ele tem, ou seja, ela não atua de acordo com um princípio que a gente chama de imitativo. A imagem operaria segundo um princípio imitativo, né? Então, a gente poderia dizer, desenhar uma maçã e fazer uma cópia da maçã. Para o pensamento mais tradicional, filosófico, quando tu tem cópia, tu não tem espaço para o intelecto. Mas quando existe distância, ou seja, entre o objeto e o nome dele, o intelecto está agindo. Então, tradicionalmente, tu tinha uma visão da linguagem verbal sendo algo ativo em termos mentais e intelectuais e da linguagem visual operar em termos passivos. Eu chamo a atenção disso porque eu acho extremamente significativo a gente ver um poeta, né, que consegue... Eu acho que não é pura e simplesmente porque ele começa a trabalhar com artes que isso é notável, mas ele realmente ele valoriza a imagem. E a gente vê isso nas matérias como eu venho mostrando, e a gente percebe isso, inclusive, na decisão dele, né, em vários projetos editoriais dos livros de poesia. A Dayana também mostrou uma foto dessa publicação, de 1971, da primeira edição das Ana Márias, na qual, como vocês podem ver aqui
nessas 2 páginas, o trabalho da Elke não está como algo pequeno, né, que está ilustrando a poesia, mas como uma realidade visual que estabelece uma conversa com a poesia, como algo que anda em paralelo, como algo que tem tanto valor quanto a poesia, e que pode conversar com ela, mas que não é pura e simplesmente uma tradução em linguagem visual, não é pura e simplesmente uma ilustração. Esse é um tipo de discussão que me interessa muito, por isso que eu estou trazendo para vocês. Tudo bem por aí, Carol? Tudo, Ana, pode ir. Certinho, prof. Perdão, professora Rosângela. Imagina, eu só estou te ajudando aqui. Obrigada. Bom, e o que a gente percebe nas matérias assinadas pelo Bell a respeito do tom, né, da maneira como ele se expressa no texto? O Bell adota um tom muito didático, de aproximação às características das produções em termos formais e dos processos técnicos das diferentes linguagens. O que eu quero dizer com isso? Como eu comentei antes, o Bell vai partir da análise visual das produções. Então, ele vai olhar para alguns daqueles elementos que a gente chama e estabelece uma leitura formal. Compreendem como um artista organiza espaço, composição, uso de cores, as formas, tá? Mas ele, como um homem muito alinhado às discussões do campo das artes no seu tempo, ele também já começa a usar, inclusive, e desse ponto de vista eu acho que de uma maneira bastante pioneira, o termo linguagem, para se referir às artes plásticas ou visuais. A gente vai começar, na faculdade de artes, eu comecei a ver essa discussão de considerar as artes visuais como uma linguagem nos anos 2000, na verdade. O Lindolf Bell já estava usando esses termos na década de 70 e 80. Então, ele vai olhar não só para as características formais da produção, mas ele também vai olhar para a maneira como o artista está lidando com um processo técnico da linguagem, para a maneira como um gravurista está fazendo gravura, para a maneira como um desenhista está desenhando, para a maneira como um pintor está pintando. E isso é muito, muito significativo, porque significa que ele entende não só a obra de arte como um produto final, né, que é a visão mais tradicional da arte até o final do século XIX, mas ele tem essa preocupação em olhar o processo. E isso é significativo porque ele entende, ou ele pressupõe, e eu diria que ele não está errado nisso, que tanto uma coisa como a outra não são de conhecimento, não são de domínio do público local em geral. Então, ele adota um tom didático porque ele procura explicar isso, né? Então, muitos termos que ele usa nas matérias, ele vai explicar. Ele vai dizer por que ele está usando aquele termo. Ele vai dizer o que ele está significando com aquele termo. Então, desse ponto de vista, ele é um crítico extremamente generoso, porque ele realmente vai contribuir para a formação de um público. E para a formação de um público que possa apreciar a arte como algo mais do que aquilo que ele chamava, de maneira bem jocosa, né, de pintura de porcelana ou produto de pintores de domingo. Então, ele transparece nos textos dele que ele tem essa preocupação em educar as pessoas para elas poderem apreciar a arte e para elas apreciarem mais a arte, né? Mas é interessante, porque ele tem o tom didático, mas ele é extremamente também crítico, mordaz, né? Tem momentos em que ele põe o dedo na ferida, e ele não tem medo de fazer isso, mesmo quando ele está falando com artistas já formados, né? Com artistas já atuando. Quando ele acha que alguma coisa não está tão bem feita quanto poderia, ou quando ele acha que um artista ainda tem que investigar mais e pesquisar mais um determinado aspecto, ele diz isso com todas as letras, né? Como bom
talvez uma boa herança germânica, eu diria. E aí, quando o Lindolf Bell está falando com os artistas, isso eu achei uma questão que me chamou muito a atenção. Quando o Lindolf Bell está falando dos artistas e para os artistas, essas duas narrativas se confundem, um outro termo e um outro valor que ele vai, por qual ele vai dar muita importância, é a noção de responsabilidade. E nesse sentido, o Lindolf Bell não está somente contribuindo para a formação do público em geral, mas ele está trabalhando ativamente, por um lado, amadurecimento do próprio circuito artístico, né, do próprio sistema artístico local, porque ele vai, digamos assim, chamar os artistas e chamar os atores do circuito à responsabilidade. E quando ele está falando da responsabilidade com relação aos artistas, ele enxerga, né, ele relaciona essa ideia de responsabilidade a duas facetas. Uma, que a gente poderia chamar de faceta mais estritamente profissional e técnica, ou seja, ele diz, o artista precisa investir em realmente estudar, conhecer, explorar, mas principalmente investigar na criação os seus meios e técnicas, né? Então, muitas vezes ele vai fazer comentários sobre o desenho é pobre, a pintura desconhece completamente o trabalho de gradação tonal, a pessoa precisa investigar mais a forma e coisas assim. E, ao mesmo tempo, ele vai usar o termo respeito para dizer que os artistas devem respeitar isso que eu estou chamando das suas próprias inquietações. E é interessante saber disso, porque só quando a gente percebe que o Lindolf Bell tem essa preocupação e que ele tem esse tipo de concepção sobre a produção artística e sobre o trabalho do artista, que a gente consegue dimensionar e entender, eu acredito, porque ele dá espaço também para artistas iniciantes. E não só artistas iniciantes, mas às vezes artistas iniciantes autodidatas, né? É o caso que a gente está vendo aqui nessa matéria de 15 e 16 de janeiro de 1984, na qual o Lindolf Bell está falando sobre a produção de um artista, o Doval, que estava expondo na Galeria Açu, que é um artista que, na verdade, era um jogador de futebol e que decidiu, a certa altura, que queria começar a fazer arte, que queria aprender a pintar. Então, vejam vocês que, olhando, mesmo, né, olhando a reprodução do trabalho dele no jornal, a gente pode pensar, nossa, mas parece uma produção tão pueril, né? Por que o Lindolf, assim, se o Lindolf Bell ataca os pintores de domingo e as pinturas de porcelana, de florzinhas e florecas, era um negócio muito em voga na década de 80, né? Por que ele dá espaço para esse artista? E justamente quando ele enxerga no artista uma dedicação e uma responsabilidade com essa decisão de fazer arte, isso para ele é tão importante quanto aquilo que a gente poderia chamar de qualidade estética da produção. Então, isso é muito interessante, porque isso, para mim, deixa claro que ele está respeitando e enxergando exatamente de onde ele está falando, né? Porque ele não vai ter, digamos assim, um parâmetro de análise olhando só para o que está sendo produzido nesse período no eixo Rio-São Paulo e na Europa, por exemplo. Ele consegue, de alguma maneira, resolver uma equação que é muito complexa. Como é que eu fomento um meio, como é que eu valorizo artistas que, de um outro ponto de vista, talvez a gente pudesse considerar incipientes, ou com uma produção ainda muito imatura, né? E ele faz isso, e eu acho isso muito
muito importante, porque não tem, né, como a gente criar um sistema mais robusto se a gente não enfrentar a realidade do que o nosso local é, digamos assim. Então, como eu vinha comentando antes, nessa parte do como é que ele fala, ele considera os aspectos técnicos e de domínio das linguagens. Ele sempre vai levar isso em consideração, e é isso que vocês estão vendo aqui, né? Quer dizer, não é que é isso que vocês estão vendo aqui, mas é esse tipo de coisa que ele olharia, por exemplo, na hora de avaliar uma obra como essa, do Rubens Ostroin. E essas obras de artistas que eu estou mostrando para vocês, gente, em paralelo às fotos do Lindolf Bell, são justamente, obviamente, dos artistas de quem o Lindolf Bell fala, das matérias, que também são artistas, né, que expunham na Suaçu, que expunham no Teatro Carlos Gomes. Uma outra questão que aparece no texto do Lindolf, além, então, de ele valorizar esses aspectos formais, vou voltar aqui, além de ele valorizar esses aspectos técnicos e de domínio das linguagens, né, de domínio da gravura, domínio da pintura, domínio do desenho, domínio da escultura, ele também vai ter um olhar para o aspecto temático, né, para aquilo que, em termos de representação, pode estar aparecendo na produção. Mas essa identificação de uma característica temática, ela é sempre, não se encerra nisso, ela é muito mais um ponto de partida para uma outra coisa. E essa outra coisa é a busca constante dele em localizar questões mais amplas na produção de um artista, que para o Lindolf Bell dizem sempre respeito a uma subjetividade que não é individual. Essa é uma questão muito interessante, porque nos últimos tempos, a gente, né, nos últimos anos, a gente tem considerado bem mais, novamente, numa atitude um pouco retomando o romantismo, a questão da subjetividade na produção artística. E eu acho muito interessante de ver que já na década de 70 e 80, o Lindolf Bell está tendo essa percepção de que quando um artista está justamente olhando para suas inquietações, ele não está pura e simplesmente tendo um olhar em si mesmado, narcisístico para o seu próprio ego. Porque quando um artista olha para o seu íntimo, para tentar lidar com, trabalhar com seus dramas, seus medos, seu desejo, suas angústias, ele está acessando um aspecto humano que é, como diz a palavra, humano. Ele diz respeito à coletividade. E eu acho que essa é uma visão muito acertada e, de certa maneira, até pioneira para o Brasil em termos de debate teórico sobre arte nesse período. E temos, claro, né, nessa época também a Faiga Ostroffer, considerando a questão subjetiva, né, em alguns livros dela, mas isso ainda não tem um trabalho de peso teórico no Brasil. E quando a gente vê depois, a partir da década de 90 e dos anos 2000, o impacto que produções de artistas como, vou pegar dois que eu estudei muito, a Louise Bourgeois e José Leonilson, quando a gente começa a ver como o trabalho desses artistas é apelativo para as novas gerações, a gente percebe que essa ideia do Lindolf Bell está absolutamente correta, né? As pessoas que olham para uma produção como a do José Leonilson e da Louise Bourgeois, elas também se identificam com essas angústias que eles colocam nos seus trabalhos. Então, o Lindolf Bell parte da questão temática dos trabalhos para pensar que questão é essa que o artista está trazendo, que diz respeito a todos nós, a nós como coletividade. E isso que parece, e que o Lindolf Bell está sempre buscando,
né, nas obras que diz respeito à coletividade, se traduz muito nesse trecho que aparece numa matéria de janeiro de 81, com um título que ele vai repetir várias vezes, né, chamado Cultura não é luxo nem lixo, quando ele diz: a cultura é uma forma de manter vivo o feixe de sentimentos e aspirações que identificam o homem acima da natureza puramente animal, vegetal, mineral. A ideia da cultura encontra-se igualmente vinculada a uma ideia de sonho, que faz o homem projetar-se além dos horizontes antes conquistados. Porque, ao final de tudo, o ato de cultura é um ato de esperança. Eu tenho que saber que quando ele está falando cultura aqui, ele está justamente considerando, dentro dessa palavra, a poesia, as artes plásticas, o teatro, a dança, a música, né? Mas porque ele tem essa noção, ele vai procurar enxergar onde isso vai aparecer na produção dos artistas. E vai falar sobre isso nas matérias, vai indicar isso para o leitor. Então, o trabalho dele de tentar, de valorizar a produção artística, também é esse trabalho de mostrar e de educar o espectador comum para o fato de que a arte diz respeito a algo muito mais profundo do que apenas uma produção de um objeto que faz parte de um determinado circuito. Ela diz respeito a uma questão do humano que é inesgotável e que não pode ser, digamos assim, ignorada, né? Para vocês terem um outro exemplo dessa questão, eu trouxe aqui um trechinho de algo que ele escreve sobre a Jarina de Menezes, também em 1981, numa matéria chamada Jarina Menezes, Fascínio do Inconsciente. Então, ele diz: o desenho de Jarina Menezes vem carregado de sentimentos. São revelações de inconsciente, projetos de seres, inacabados, grotescos, misteriosos, desamparados, cheios de angústia. Estes personagens parecem inflados de tristeza, vulneráveis da melancolia. Na solidão que transparece, o bailado plástico intensifica o bailado das sensações. Esse é um trecho que ilustra muito bem como ele lê uma obra e como ele procura identificar esse universo de angústias e de inquietações que podem estar ali comunicados ou relacionados ou lembrados ou sendo trabalhados no próprio processo artístico. Felizmente, essa semana eu encontrei a imagem dessa obra que estava na matéria anterior, que num blog muito interessante, que é o blog feito pelo filho da Jarina. Então, tem a reprodução desse desenho. E eu vou continuar a citação. Alicerçada na certeza da própria vocação, a sua inquietação não se resume à necessidade de trabalhar a obra. Comunicar-se de repente torna-se também uma desesperada viagem de solidariedade consigo mesma. Então, olha que interessante, porque aqui o Lindolf Bell está meio que concordando comigo, né? Com essa ideia que eu já trazia lá do meu trabalho com o José Leonilson e com a Louise Bourgeois, que o artista, muitas vezes, quando olha para si, ele está se comunicando com o outro e está se comunicando consigo próprio, mas quando ele faz isso de uma maneira muito, com um distanciamento que permite que ele muitas vezes consiga também se aceitar, né? Entender essas emoções e essas ansiedades. Em outros momentos, e aqui eu estou querendo fazer um gancho, se bem que lá no início eu não consegui colocar isso de maneira muito clara, mas o Baudelaire, né, quando ele caracteriza o pintor moderno,
ele justamente dizia que é um pintor que vai conseguir articular a sua produção sobre o tempo presente, sobre o agora. Só que, obviamente, o Baudelaire entende que esse agora também ele vem permeado de um resquício de algo que é eterno. E eu achei muito curioso que o Lindolf Bell vai ter uma visão parecida quando ele vai olhar a obra de uma artista lá do Rio Grande do Sul, a Diana Domingues, e vai usar a questão do tempo presente para falar sobre a produção dela. Então, ele situa as produções, sempre que possível, o Lindolf Bell situa a produção dos artistas com relação à tradição moderna das vanguardas europeias. E, mesmo nesse caso, né, identifica um sentido para a produção que fala a todos. Então, aqui ele vai falar sobre a questão do tempo, mas eu acredito que isso fica ainda mais evidente na matéria que ele escreve sobre a Ana Carolina Albernaz, que está conosco aqui hoje, porque quando ele está falando daí da produção da Ana Carolina, que fazia uma produção em gravura na década de 80, já há mais de 10 anos, uma das coisas que ele vai frisar é a atualidade daquela produção. Mas aí ele próprio também explica, né? Por que ele considera que a Ana está fazendo uma produção atual, ou seja, uma produção que está conectada com aquele momento histórico. Porque a Ana, nas inquietações que transparecem na sua obra, está falando sobre a questão da falência da comunicação. E é muito curioso, é muito bom para a gente, como pesquisador, quando a gente tem uma determinada interpretação a partir da leitura de um texto e depois a gente localiza outras informações que dão força para a nossa leitura. Então, só a título de ilustração, quando eu conversei com a Ana voltou a essa questão, né, da falência da comunicação. E me explicando também o contexto das obras que ela apresentou em Blumenau. E aí, essa semana, preparando o material para essa palestra, inclusive encontrei a última entrevista que o Lindolf Bell deu para uma estação de TV local, e o Lindolf Bell falava sobre isso. Falava sobre a questão do incômodo dele, digamos assim, com o fato de que o mundo estava cheio de tecnologia, né? Naquela época o telefone, a televisão, mas que ele acreditava que essa tecnologia toda não garantia que as pessoas verdadeiramente conseguissem se comunicar. E é interessante ver que questões como essa, assim como outras, né, eu não vou dar conta de falar de tudo hoje, elas vão permeando esses 20 anos, né, 20 e poucos anos que o Lindolf Bell está escrevendo e está atuando. Então, nesse sentido, como crítico e como agitador cultural, se quisermos usar essa palavra, novamente, ele é uma pessoa extremamente consistente, né? A gente vê que ele tem preocupações e elas não se esgotam, né? Ele está sempre voltando a elas. Então, vejam de que maneira o Lindolf vai falar sobre a Ana. Ana Carolina imprime no papel solitário, em geral enquadrada por linhas circundantes, sem nenhuma abertura, a mão humana. Mas a mão humana amputada, símbolo de uma comunicação física em falência, substituída cada vez mais pelos objetos mecânicos. A mão sangrando, impotente, trágica na derrota do homem diante dos instrumentos ferozes, e impiedosos na multiplicação e utilização amoral pelos sistemas dominantes. Então, vejam como ele usa, né, também a obra como ponte para um posicionamento político e ético bastante marcante. Então, se a gente quiser resumir, assim, já indo para uma finalização,
O que a gente pode dizer em termos de características gerais dessa crítica do Lindolf Bell? Ela não é uma crítica judicativa em termos clássicos. O que isso significa? Uma crítica clássica de caráter judicativo é a crítica dos séculos XVIII e pelo menos na Europa, né? E pelo menos da primeira metade do século XIX. Ela basicamente é uma crítica que se interessa em dizer se uma obra é boa ou ruim. E ela vai fazer isso usando basicamente dois critérios. Ela é boa se ela atende a uma série de cânones de como a imagem deve ser produzida. Esses cânones também são utilizados para tu definir que a obra, afinal de contas, é bela. E, junto com isso, o crítico vai também fazer uma avaliação, isso é meio que inevitável, uma avaliação moral da produção. Que, na verdade, acaba não sendo uma avaliação moral da produção, mas acaba sendo, muitas vezes, uma avaliação moral do artista. E isso não é o que o Lindolf Bell faz, né? Ele não vai... Não estou dizendo que ele não diga, porque ele diz que a produção é boa ou a produção não é boa, mas a amplitude de critérios que ele usa para falar sobre isso é que tira ele desse lugar mais clássico, mais tradicional, né? Porque ele vai falar da qualidade da obra, vai falar do processo, vai falar uma coisa que eu não frisei o suficiente na minha fala até aqui, ele vai frisar muito o quanto a obra está sendo aceita, o quanto a obra está ganhando, digamos assim, ele tem uma dinâmica de valorizar muito a obra, tentando mostrar para o espectador local e para o leitor local que aquela obra possui qualidades. E possui qualidades não somente porque ele está apontando algumas características dessa produção, mas porque essa produção está sendo aceita também por outras pessoas. Ou seja, ela está sendo aceita pelas galerias do eixo Rio-São Paulo, que estão expondo artistas catarinenses, ela está sendo aceita porque esses artistas estão expondo na Europa, ela está sendo aceita porque colecionadores da região e de fora da região estão comprando obras desses artistas, né? Então, ele tem essa visão bastante ampla. Por outro lado, se a gente pensar naquilo que eu chamei a atenção para vocês a respeito da responsabilidade que ele entende que o artista tem que ter, eu diria que a crítica do Lindolf Bell não é moralista, ela muito mais tem um caráter ético, ou seja, ele espera do artista uma postura ética com relação à sua própria produção, ao seu próprio fazer, né? Então, ele não atribui valor apenas em função das qualidades do objeto artístico em si, o que significa que ele não atribui valor baseando-se exclusivamente na qualidade estética, né? Lembrem daquele exemplo que eu mostrei antes, daquela produção daquele rapaz que a carreira principal era de jogador de futebol. Então, ela é uma crítica que valida a produção em termos de uma qualidade artística que ele verifica num conjunto de variáveis. Desculpa, eu esqueci que eu tinha essa lâmina e um pouco já falei sobre isso. Então, quais são as variáveis? Se o artista tem domínio ou não da linguagem. Se ele é um cara que está fazendo desenho e entende o que um desenho é na contemporaneidade. Se esse artista é um artista dedicado, ou seja, se ele realmente investe naquele fazer. E com isso, inclusive, se investe na aprendizagem, né? Na época em que o Lindolf Bell, na época que a Ana Carolina, 1981, quando a Ana Carolina Albernaz está expondo no Teatro Carlos Gomes, ao mesmo tempo tem um artista iniciante que está expondo na Galeria Açu. E uma das coisas que o Lindolf Bell vai fazer, vai ser até comparar a produção dos dois, né, e dizer, essas produções são muito diferentes. Mas eu acho que o meu espectador local não vai entender nenhuma nem outra.
E o que não entende do artista local é que, e é importante saber, esse artista me procurou um ano atrás, queria expor na galeria. Eu achei que ele ainda não estava pronto. Ele, durante um ano, continuou trabalhando, tendo em mente todas as dicas, todas as, né, as questões que eu estava levantando para ele, e agora ele voltou um ano depois com um trabalho muito mais amadurecido. Então, o Lindolf Bell sabe da dedicação desse artista, ele vai valorizar isso. A outra questão, como eu comentei com vocês, é valorizar o respeito do artista pela própria subjetividade e a relação do artista com essas inquietações que nascem na sua subjetividade, que dizem respeito à sua subjetividade, mas que dizem respeito ao coletivo, ao humano. Também a aceitação da produção junto aos colecionadores e curadores e, como eu comentei antes, a aceitação da produção no contexto local. Então, todas essas variáveis vão aparecer na forma como o Lindolf Bell vai falar sobre as obras. O que aparece menos, e talvez por isso eu nem lembrei de citar, é a citação a outros autores. E isso é muito curioso, porque significa que o Lindolf se sentia plenamente apto a ele próprio estabelecer uma leitura para essas produções. E aí a Dayana também tocou numa coisa que eu acho importante a gente frisar. Eu acho curioso a gente pensar que o Lindolf Bell é um poeta que não fez faculdade para ser poeta, e é um crítico marchand, crítico de arte, que não teve formação, né, formal para isso também. Então, a mim parece também que a relação dele com a Elke é profundamente importante para esse conhecimento que ele tem também sobre arte, para essa visão que ele tem sobre arte. Porque então ele não cita muitos teóricos, de vez em quando, lá pelas tantas, ele cita um Umberto Eco, às vezes cita algo que tu vê que ele lê um livro que fala sobre o Paul Klee, mas isso é muito mais raro, né, dentro desse grande conjunto de 400 matérias que eu e a Dayana analisamos. E eu queria recuperar, então, o que ele coloca na sua última matéria, publicada em 4 de novembro de 1995. Ele fala: reconhecer, redescobrir, desfazer, desfazer-se, vir a ser, aprender-se, perder-se e achar-se na obra. Impossível esquecer que o destino do artista faz parte desse feixe de indagações. Cada uma, a seu modo, introduz em seu espaço a imagem que revela, inquieta, hospeda o desconhecido, fragmenta a imaginação, entrelaça a beleza. E eu gostaria de finalizar fazendo um comentário que recupera o início da minha trajetória com o Lindolf Bell. Quando eu recebi a dica, a sugestão da Rosângela Xerém para investigar a produção dele em crítica de arte, como eu já vinha, né, desde o mestrado nesse namoro entre as artes visuais e a poesia, que foi o que mais me atraiu para ele, uma das primeiras questões que eu formulei foi: será, né, que dá para a gente perceber uma aproximação, uma repercussão, uma ressonância entre a poesia dele e o trabalho dele como crítico de arte? E essa é uma questão que eu nem consegui investigar muito, porque, enfim, tinha muito material para ler. Mas quando eu estava formulando o projeto, eu, folheando o Código das Águas, encontrei esse trecho de um poema no qual ele diz: deixai vir a mim a palavra entumecida pelo desejo, a palavra em alvoroço sutil, ardil e ave na folhagem da memória, a palavra estremecida entre a palavra entre o som, mas entre o silêncio do som. É um trecho
que, no meu entender, fala sobre a questão de ser poeta, né? O que é a palavra para o poeta? E a gente vê por essa narrativa aqui que a palavra para o poeta é algo que resulta de uma relação que é muito complexa, porque ela se aloja entre a fala e o silêncio, entre o som e o silêncio. Essa é uma discussão cara para o debate sobre a poesia. Grandes filósofos, grandes críticos, grandes poetas, como Gaston Bachelard, e o Heidegger vão se debater com essa questão, né? De uma palavra que se aloja entre o som e o silêncio. E eu me perguntava se a palavra crítica do Lindolf Bell talvez não se aproximasse dessa palavra que ele está apresentando aqui. E a conclusão a qual eu chego é que sim. Mas nesse sentido de que o que ele estabelece em termos de texto na crítica de arte dá conta dessa equação tão complexa e de todas essas variáveis que eu tive apontando durante a apresentação, né, que só que dão ainda mais peso para essa questão tão complexa que é como é que eu uso palavras para comunicar sobre algo que as pessoas vão aprender, perceber e fruir essencialmente através da visão. Era isso. Muito obrigada da minha parte. Carol, você queria falar alguma coisa? Temos algumas perguntas, mas daí então acho que a gente pode abrir para falar das 3 professoras e eu faço as perguntas para vocês. Perfeito. O Rafael Giovanni pergunta. Primeiro ele fala, Ana, a perspectiva dele em torno do que é arte, com A maiúsculo mesmo e com um teor pedagógico que aparece inclusive nas suas críticas, não remete ao que Rancière denomina regime representativo ou mimético, de um lado, e de outro ao regime ético? Agradeço se puder comentar depois. Faço as próximas ou vocês preferem respondendo uma por vez? Acho que é melhor para a gente não se perder, né? Ok. Eu perdi um pouco de vista essa primeira frase que a pessoa colocou, mas com relação à ética, eu acho que eu cheguei a tocar, né? Eu olho para a crítica do Lindolf Bell e vejo uma pessoa profundamente ética e que também espera esse posicionamento ético dos artistas e das pessoas que estão trabalhando no sistema, né? Ele tem essa preocupação, digamos assim. A resposta é sim. A segunda pergunta é do Daniel. Perdão, não consigo ler o sobrenome. Ele primeiro fala boa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelas apresentações. Também gostaria de fazer uma pergunta. Recentemente, li uma reportagem sobre a Galeria Açu e vi que em Blumenau, em 1974, foi fundada uma outra galeria de arte, chamada A Casa do Artista, integrada por nomes como Guido Royer e também Rubens Ostrauer. Gostaria de saber se apareceu algo sobre essa galeria durante suas pesquisas. Fiquei curioso sobre o contexto do surgimento dela e a sua relação com a Galeria Açu. Muito obrigada. Essa é contigo, Dayana. Liga o teu microfone. Sim, a Casa do Artista, ela aparece nas minhas pesquisas e eu tenho algum material sobre ela, que saíram nos jornais principalmente, né? E na própria, tem um livro sobre o Guido Royer, que é A Idade do Metal, onde lá também vai aparecer um pouco sobre por que eles abrem essa Casa do Artista. E eu também, numa entrevista com o Guido, perguntei sobre isso. Então, houve um certo de querer abrir um outro espaço em Blumenau, onde se tivesse um pouco mais de independência em relação à figura da Elke e do Bell, né? Onde eles pudessem fazer coisas a partir do que esse coletivo gostaria, né? E o Guido Royer era um dos grandes representantes, né, da Casa do Artista. Só que logo depois ela foi, eu não sei dizer exatamente até que ano, mas ela foi capturada, assim, vamos dizer,
para se transformar na Casa Doutor Blumenau, se não me engano, é um vínculo mais institucional, né, com o poder público municipal. Tanto é que o Guido Royer, depois ele vai assumir o cargo nesse sentido em Blumenau, para coordenar a área cultural. É bem interessante essa história, mas eu não tenho muitos elementos agora, mas quando eu estava no mestrado, em 2011, eu publiquei na revista Blumenau em Cadernos um artigo sobre a Galeria Açuaçu, onde eu falo sobre a Casa do Artista, e lá tem um documento, também coloco esse documento nesse texto, e fala um pouco dessa tensão entre a Casa do Artista e a Açuaçu, mas, ao mesmo tempo, tem também matérias onde o Bel fala sobre a Casa do Artista e elogia, então, né, eu acho que eles priorizavam também para se ter mais espaço na cidade, né, como a própria Ana falou, de aumentar também o circuito, não era uma coisa muito só de querer colocar a bola para cima. Carol, mais alguma pergunta? A princípio seriam só essas, depois temos elogios, bastantes elogios, e o Eric comentando sobre uma ótima apresentação, importante resgate histórico da obra do Bel em Santa Catarina, especialmente em Blumenau. Obrigada. Eu acho que é isso que, né, eu e a Dayana, a gente estava querendo promover com esse evento. Era, né, para mim causou muita espécie, como eu comentei com ela, que essa faceta da produção do Bel ainda não tivesse sido investigada. É claro que acredito que quando a gente entende o quanto ele se tornou famoso e reconhecido em função da poesia, isso, de certa maneira, talvez provocou um pouco de um apagamento dessa outra produção dele. Mas é um apagamento que precisa ser sanado, né? Porque acho que não tem como a gente pensar o sistema das artes plásticas ou visuais em Santa Catarina sem passar por essa atuação dele. Então, é um resgate extremamente importante. E eu não sei, eu até perguntaria para o Pedro se ele, por acaso, gostaria de fazer algum comentário ou alguma contribuição. Se quiseres comentar alguma coisa, Pedro. Oi. Eu passei até agora um ponto que eu acho que seria interessante de ser abordado, e que não foi, em relação a como é que ele se comunicava nos leilões que ele fazia, que era muito interessante. Eu tive a oportunidade de presenciar alguns, eu era mais novo, claro, e ele era muito didático em relação às obras, em relação aos artistas. Então, antes de começar o pregão em si, ele fazia uma explanação a respeito do conjunto de obras que seria ofertado. Antes de algumas obras, ele falava sobre as obras, falava sobre os artistas, para ensinar o público a respeito, né, para ensinar, para ser mais didático em relação a essa arte que estava sendo oferecida lá. Então, era muito interessante isso também. Me veio agora, né? Eu achei fantástica a explanação da Ana, e achei incrível a pesquisa também da Dayana, assim, fantástico o material. Tudo muito bom, de alto nível, parabéns, viu? É isso. Obrigada. Sobre os leilões... Posso responder? Sobre os leilões, o que acontece, né? A minha pesquisa sobre a Açuaçu e o Bel, agora mais recente, é um material que eu tenho, que eu peguei lá de 2011, 2012, coisas que vieram junto com a Elke, né? Então, assim, e o que falta, na verdade, é adentrar o arquivo realmente do Centro de Memória Lindolf Bel e cavocar, né? Principalmente sobre a Açuaçu. Então, o que aparece para a gente nos jornais, nesses arquivos públicos, no que chega publicamente,
não é os bastidores. Então, e eu não sei se a Ana leu alguma coisa em relação aos leilões, porque eu não consegui ler todas as matérias, né? Não explicita muito bem como que eram organizados, feitos, como é que era o formato, como é que ele se colocava, né, nesses leilões. Então, com relação aos leilões, o que a gente nota é que o Lindolf, ele era muito organizado e muito estratégico, né? Então, as ações dele eram pensadas de uma maneira bem global, digamos assim, porque justamente nas matérias ele vai sempre falar das exposições, ele vai falar dos leilões, mas é justamente usando o espaço das matérias como espaço para convidar as pessoas para irem ao leilão, para dizer como é que o sucesso, para falar da quantidade de obras que foram vendidas. Mas justamente foi importante tu teres levantado essa questão, Pedro, porque na conversa com a Dayana, né, quando a gente começa a enxergar o tamanho dessa atuação dele, e a gente começa a mexer nesses arquivos, né? A Dayana lidou diretamente num arquivo já constituído, eu fui constituir meu próprio arquivo, digamos assim, mas a gente começa a perceber que a gente está só, né? A gente está só mostrando a ponta do iceberg, e eu acredito que a pesquisa que eu e a Dayana estamos fazendo, ela, na verdade, e eu gostaria de ver isso também como resultado dessa palestra e da publicação do livro da Dayana, ela só mostra que tem aí muito mais ainda a ser pesquisado. Então, nós poderíamos ter muito mais pesquisadores de mestrado e de doutorado olhando para todas essas outras facetas, né? Porque cada uma delas demanda uma quantidade muito grande de informação, elas possuem cruzamentos e entrelaçamentos, então a gente teria que primeiro fazer mais pesquisas de base, talvez, para olhar cada uma dessas facetas, para depois poder ter trabalhos que começam a fazer o cruzamento. Isso para nem falar de toda uma outra faceta que é muito utilizada desde a década de 90 pela pesquisa histórica, que é criar um referencial através de história oral, né? de pesquisar os agentes e as pessoas que conviveram e que podem depor, justamente trazer à luz informações sobre essas questões de bastidores, como tu citaste, Pedro, que nesses materiais não aparecem, né? As matérias no jornal, não, a gente pode intuir sobre o bastidor, a gente pode ficar cheio de perguntas sobre o bastidor, mas a gente não encontra as respostas. Eu concordo, até espero que eu tenha me expressado corretamente, não acho que ficou faltando de maneira alguma. Eu achei o trabalho assim excelente, assim, né, toda a construção e a pesquisa. Eu sou jornalista também, então consegui entender muito bem como é que você fez essas colocações, no caso da Ana. Esse trabalho do leilão, essa história do leilão, eu falo porque assim realmente é importante, eu acho, esse lado dele, né? Ele tem tantas facetas. E, porém, como você falou, é um trabalho realmente que é oral, né? Porque é a dinâmica do leilão em si, isso não fica registrado em jornal, em nada, é só para quem viveu mesmo. Acredito que, infelizmente, não temos mais a Melina aqui, mas a Marina, né? Talvez pudesse ser uma boa fonte, quem sabe, se alguém se interessar, né? Mas eu achei fantástico, assim, o trabalho de vocês. Parabéns, viu? Parabéns e gratidão, assim, total. Obrigada. Carol, A gente... E ele também tinha uma figura tão bonita, eu acho que as pessoas ficavam encantadas com ele, assim, porque ele era bonito esteticamente, ele tinha muito estilo, né? Grande, assim, então... Eu estava conversando com a minha esposa, assim, as fotos dele são incríveis, assim, né? São... Pensar que, assim, no Brasil, nem parece, nem orna muito, né? Mas é Eu vou, isso. antes de passar a fala para a professora Sandra, que solicitou e já está aqui em vídeo, a gente tem elogios da professora Luana Wedequim, duas belas apresentações que se complementam em formato de escopo, de Ana revelando uma ampla e profunda pesquisa do arquivo e a Ana com grande capacidade analítica. A professora Sandra reitera, repete também a Luana.
Vou passar uma forma mais próxima para facilitar também. O Pedro também comenta sobre esse ponto que ele já citou. O Andrei fala de uma pergunta que veio do YouTube, da Morgana, que pergunta, Dayana, poderia explanar um pouco sobre essa trajetória de categorização desses arquivos, metodologia empregada e por quê, e sobre como o tempo demandado para juntar e organizar esse arsenal e fontes. Depois a gente também tem um elogio da Joelma, que agradeceu. Temos outras questões do Renato, que ele fala que é importante abordar o Bell sobre esse aspecto de poieses, conceito de fazer inventando, arte em seu estado mais puro, o artista poeta inventa não só sua obra, mas seu próprio ambiente criativo através de interação com a sociedade, artistas e mercado. Isso é Renato de Matos. E acho que agora passa a fala, então, para a professora Sandra Makowiecki, que estava inscrita. Obrigada. Mas eu acho que a Dayana ia responder alguma coisa que o Renato perguntou do arquivo, né? A Morgana. Isso. Eu respondo agora? Respondo? Por favor, porque depois a gente passa a palavra para a professora Sandra. Tá. Obrigada, Morgana, pela pergunta. Então, na minha tese, eu falo justamente sobre o arquivo Elkering. Então, esse é meu grande debate, né? A minha grande questão. Então, tudo que eu fui colhendo de informações sobre Elkering, eu também pegava sobre o Lindolf Bell e também sobre a Galeria Sossô. Então, são 9 anos de pesquisa, onde eu fui acumulando muito material. E aí, justamente vai formando o arquivo da própria historiadora da arte, né? E para que a gente possa utilizar bem as fontes, a gente tem que organizá-las, né? De maneira que a gente lembre que elas existam, porque é um número muito grande de várias partes, né? Do quanto porque todas as minhas pesquisas, né, desde do mestrado, elas são fundamentalmente de arquivo. Fiz poucas entrevistas, bem lá no início, com alguns artistas, e a minha grande paixão é o arquivo mesmo, e do quanto que é importante a gente, e que a partir do arquivo a gente possa criar, né, a nossa própria narrativa. Então, eu acho super importante todo esse levantamento de trabalho e também sobre o próprio armazenamento, como que a gente classifica esse arquivo, como buscar ele futuramente, como fazer as relações, as conexões, isso é muito importante, né? E como que isso também consegue ter um trabalho inédito a partir dos arquivos, né? E falando da arte de Santa Catarina, eu tenho até um artigo da professora Sandra Makowiecki que fala sobre os arquivos, né, daqui dos artistas catarinenses, do quanto que isso é frágil também, né? O quanto que é importante a gente ter essa proximidade com a família, com os herdeiros, né? No caso do artista que falece, o quanto é importante também doar parte desses arquivos para um acervo público, como eles fizeram, né? Os filhos fizeram, montar o Centro de Memória Lindolf Bell lá em Timbó, então tem todo um espaço público de fácil acesso, onde a gente pode ir lá e pesquisar, né? Porque, bom, se o arquivo ele está numa instituição, se ele está sobre guarda de familiares que não se dispõem a abri-lo, então fica muito mais difícil para a gente, né? Não é impossível fazer a pesquisa sobre determinado objeto, mas facilita, né? Então, seria isso. Eu posso fazer uma participação? Sim. Queria perguntar para a Ana, você chegou a ler todas as matérias nos jornais? Praticamente. Algumas com mais tempo, com mais vagar, muitas a partir, que isso é uma coisa que eu gostei muito de fazer, a partir de fotografias que eu tirei do jornal na biblioteca pública, que já me deu uma leitura diferente, mas eu tenho um agradecimento eterno para a Dayana, porque com a pandemia eu não tinha ainda finalizado, porque esse foi um trabalho para mim muito cansativo, né? Como eu fui direto nos jornais, cada matéria que eu localizava, eu fotografava e criei um registro visual. Então, também comecei a criar um arquivo, um acervo. Mas esse meu acervo ficou incompleto com a questão da pandemia
E foi nesse momento que eu e a Dayana nos achamos e ela compartilhou comigo materiais que ela já tinha levantado. Então, isso foi agradecimento eterno para isso, porque meu trabalho teria ficado impossibilitado se ela não tivesse tido essa generosidade, o que também foi bem legal, porque daí a gente começou a cruzar a informação, né? Ah, é que tu tem isso, eu não vi a matéria tal no ano tal. Ela disse, ah, não, é porque está lá no outro ano. Então, isso também ajuda a gente a ter uma segurança maior no que a gente está fazendo, porque a gente sabe que a gente não está olhando para esse material sozinha, né? Ah, maravilha. Parabéns. Obrigada. Sandra Makowiecki. Oi, então, primeiro parabenizar, né? Todos já parabenizaram e é real, porque são pesquisas densas, profundas e com muita seriedade, paixão pelo arquivo e a busca do que há de melhor em tudo isso para que se constitua esse arcabouço todo de arte, história da arte e crítica em Santa Catarina. Mas, como estamos entre pesquisadores, eu queria colocar um dado aqui que fala, está inclusive eu e a Francine defende a tese dela de doutorado, e nas pesquisas feitas ali, e que inclusive também eu já tinha esse material, que era do Pisani, sobre a primeira galeria fundada em Santa Catarina. Então, né, isso é sempre, a primeira galeria fundada em Santa Catarina, nos dados e na fala do Pisani, foi em Florianópolis com o Viquetti, em 65, que é a Galeria Baú. Em 69, a Baiani, o Pisani, que eram casados, e a Solange Donner e o Mário Ralph, eles fundam uma outra galeria com a Solange, que é a Galeria de Arte Nossa Senhora do Desterro, em 69. A de Blumenau é de 70, o que não tira o mérito nem coisa alguma, mas assim, quando se fala de primeira galeria, vamos supor, foi Viquetti. Qual que é a diferença? A diferença é que é diferente de fundar um espaço chamado galeria e expor obras de arte. O que a Bell fez foi já de uma outra dimensão, ele colocou isso no manifesto, ele documentou, e isso acabou virando essa história mais conhecida. Mas, além disso, ele atuava como curador, porque ele levava essas exposições pelo estado inteiro, que é uma coisa que, né, muito tempo depois se foi fazer. Ele tinha esse papel pioneiro de arte e educação, de publicação, de divulgar em jornais. Então, ele consolida essa galeria. Então, eu prefiro que ele seja reconhecido com isso, que é real a potência dele, do que o fato de, vamos supor, fundou a primeira galeria? Não, ele não fundou a primeira galeria. Então, mas ele fez coisas que ultrapassaram e que realmente atuou como galerista e consolidou, porque a Dayana usou hoje o termo consolidado, primeira galeria consolidada, aí sim, né? Esse é um dado assim, histórico que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir. Depois, nos anos 70, em Florianópolis, aí veio a Galeria A2, veio o Garage 2, vieram outras, veio o Estúdio, e nenhuma delas teve esse papel educativo, afirmativo, de ampla divulgação e de crítica mais efetiva, como fez o Lindolf Bell, porque ele fez esse conjunto, né? Produção, circulação, difusão, e, além de tudo, ainda era artista, né, para completar. Ainda também confirma aí com o Pedro, quando ele falou que era um homem bonito, porque ele era um homem muito bonito, altíssimo, né, de olhos claros, aquela coisa que a mulherada toda, né, tremia nas bases. Eu sei disso por um depoimento que me deu esses dias o Ricardo Viveiros, que é membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, participa da diretoria comigo, e eu comentei que teríamos esse encontro, né? Aí ele disse assim, nossa, o Lindolf, eles eram amigos, e ele visitou a casa de vocês, e eu o convidei para ele estar aqui hoje, ele não pôde, ele visitou a casa de vocês,
E ele disse que tem uma cena, eu contei para a Ana, né? Uma cena memorável, que ele chegou lá e aí abriu a porta, ele falava bem assim, Ricardo, aquele homem, aquela coisa maravilhosa, abre a porta e ele está com uma galinha na mão, e ele ia depenar a galinha, ia cozinhar a galinha, sei lá qual era o método de quebrar o pescoço da galinha. Ana, tu lembras? Me fala, que eu já nem lembro. Não era uma galinha, era uma lebre, um coelho. Ah, daí a gente lembrou do Boys, exatamente. E ele estava com aquele coelho na mão e ia cozinhar o coelho, né? E aí ele disse assim, aquela imagem foi tão forte, porque se eu fosse mulher e se eu tivesse tendência a me apaixonar pelo Bel, que a maioria se apaixonava platonicamente, naquele dia eu perdi todo o amor possível quando eu vi aquela cena. Eu achei muito divertido, porque é um folclórico que acaba fazendo parte assim, dessa mistura, né, do erudito, do homem, e depois ele lá cuidando do almoço, das coisas da casa. Mas, então, eram essas duas coisas que eu queria pontuar até para os filhos saberem, né, essa passagem, que eu ri muito com o Ricardo, porque ele contando era divertidíssimo, né? E essa questão para as pesquisadoras do fato assim de tirar esse lance de primeira galeria, porque na realidade primeira galeria não significa nada exatamente. Agora ele foi sim a pessoa mais atuante, aí sim ele foi o primeiro, o pioneiro, curador, colecionador, divulgador, ativador cultural, uniu o estado inteiro, percorreu o estado inteiro. Então, esse papel que lhe cabe, além de ser um poeta super reconhecido e de enorme qualidade, e ainda, né, ter toda a obra da Elke também, que é fenomenal. Então, era isso só que eu queria falar, e dar os parabéns aí para esse momento delicioso e de pesquisa que honra, né, a história da arte em Santa Catarina. Muito obrigada. Posso continuar, porque a gente tem mais alguns elogios. A Francine Gudel falou parabéns, Ana e Dayana, pelas pesquisas, lindas pesquisas necessárias para Santa Catarina. A Ana Carolina falou parabéns, Ana. Quem vê você falar pode pensar que você conhecia Bel pessoalmente. Tão fiel a ele é a sua descrição. Ele e Elke eram pessoas encantadoras, lindas, inteligentíssimas, cultíssimas, corretíssimas, muito generosas e muito mais. A arte catarinense deve muito a Lindolf Bell. Não seria a mesma sem ele. Gostaria de deixar uma frase de um de seus poemas, que para mim é um relato fiel de sua personalidade. Menor que o meu sonho, não posso ser. Depois dessa linda frase, deixo só elogios também. E Christian Segura, que manda abraços do YouTube e vários outros elogios. Acho que é isso. Eu quero comentar sobre a primeira galeria, Sandra. Olha só, quem me avisou sobre essa frase foi o Fernando Beaupré, porque eu estou trabalhando na apresentação do livro e tal, ele está lendo, né? A gente é parceiro aqui na Humana Galeria, ele é o livreiro, né? E também o Fernando, ele tem uma longa história, né, nas artes visuais no estado. Então, compartilhando com ele, ele falou assim, olha, Dayana, dá uma olhada aí, porque em Florianópolis teve a galeria, ele falou da Galeria Baú para mim, e mandou, inclusive, entrou em contato com uma das pesquisadoras e mandou para mim os documentos sobre a Galeria Baú que o Pisani tinha escrito na década de 60, né? E essa da Galeria Nossa Senhora do Desterro eu nunca tinha ouvido falar. Mas eu sei que é sempre muito complicado a gente falar, né, de pioneiros e tudo mais, e é algo que eu sempre tento tomar cuidado, e eu fiz questão de colocar consolidada, mas nesse sentido que realmente ela teve essa constância, né, e uma galeria que ficou tantos anos e tudo mais, mas é bom ouvi-la e saber dessa preocupação. Obrigada. Posso fazer uma colocação? Posso? Assim, eu achei ótimas as colocações da Sandra.
na minha opinião, até fiz um comentário aí no chat, assim, não importa se é a primeira, se é a segunda, né? Mas o que ela representou, sendo única nela mesma, né? As pessoas têm uma mania que me desagrada muito, que é de competitividade. Esses dias teve vou citar um exemplo, esses dias teve uma matéria em algum jornal que citava assim os catarinenses mais importantes do século, algo assim. Aí tinha lá o Guga, o Kirten, aí não sei mais quem, a Zilda Ares, daí meu pai. Daí veio uma pessoa, um amigo meu, cônsul, mas não vou dizer de quem era, ele assim, não, teu pai devia estar em primeiro lugar. Né? Porque o Guga, um tenista, ainda foi até grosseiro, né? Eu não respondi, porque eu acho que assim, não existe isso. Para que competir? Não tem, cada um tem o seu valor. Não interessa se ele está em primeiro, se ele está em segundo. Não vejo dessa forma, né? Então, assim, eu até agradeço a informação, não sabia dessa galeria em Florianópolis, bacana. Mas aí, eu acho que assim, não tem que ter essa competitividade, né? Para mim não faz diferença. Eu não conheço nenhuma galeria, para mim faz a diferença o que ela foi, o que ela representou. Né? Uma galeria que, até o final da vida do meu pai, mais de 20 anos, ela teve ativa, trazendo artistas de fora importantíssimos para cá. Né? As paredes aqui de Blumenau, das pessoas, ninguém compra mais arte porque as paredes estão cheias de obras da galeria do meu pai. Né? Então, ele teve uma abrangência enorme. Mas eu gostei muito de saber essa informação, mas sou totalmente contra, né, essa coisa da competitividade. Para que isso, né? Acho que não cabe mais hoje em dia, né? Não dá para comparar até uma galeria com outra. Você pode comparar assim, o tempo de vida, quantas obras ela tem, mas cada um tem a sua importância, né? Singular, assim. Só isso que eu gostaria de colocar, né? A minha visão. Obrigada, Pedro. E obrigada, Sandra, porque eu acho que a Sandra estava falando também mais como orientadora, né, como pesquisadora mais experiente, para a gente, na verdade, ajustar um pouco os termos. Então, eu agradeço. Eu compreendi, foi totalmente válido. Talvez eu não tenha me expressado mal, só queria colocar assim, que realmente assim, não vejo essa necessidade, né? Mas acho que a informação, como ela colocou, é muito relevante, porque se você está fazendo um livro, um trabalho científico, você tem que ter os dados reais, né? Porque senão não condiz com a realidade, né? Então, muito oportuna a colocação dessa, na minha visão. Exato. Eu entendi perfeitamente. É isso mesmo, Pedro. Tens razão e é essa a minha intenção mesmo. Perfeito. Eu acho que se não houver mais questões, a gente podia fechar. E eu, para fechar com a palavra de vocês, eu vou fazer um pequeno comentário, daí vocês duas falam e a gente dá boa noite para o público. Pode ser assim? Eu acho o que eu entendi da explicação de vocês, aliás, belíssima, consistente, coerente, segura, muito bem documentada, cada uma com as suas singularidades. Os 9 anos da Diana e um ano da Ana Lúcia renderam abordagens bastante ricas e bastante diferenciadas. O que eu entendi do Lindolf Bell assim, é que o que aproxima vocês duas é o fato de que o Lindolf Bell agiu com uma visão muito maior, muito à frente do seu meio, e do desejo dele de respirar num ambiente culturalmente mais estimulante, mais arejado, mais rico. O que ele fez foi prestar, ele tinha um aguçado senso para o circuito, né? Para a formação de um circuito, porque ele pensou nos eventos expositivos de trazer e de levar nomes, ele pensou os leilões, ele pensou a aquisição de obras, a circulação pelas cidades para levar e para trazer nomes, o caráter educativo que ele pensou para a galeria. Então, ele foi, digamos assim, um crítico de arte muito completo e um ativista cultural muito, muito rico para o seu tempo e para o nosso ainda. Com essas palavras, eu deixo para vocês completarem para a gente dar boa noite.
Então, eu vou encerrar minha participação com eu acho que eu contei isso para a Dayana. O meu pai, quando ele teve o aneurisma, que eu acho que todos sabem que foi no dia do aniversário dele, de 60 anos, que ele nunca comemorou o aniversário dele, porque ele nasceu no dia de finados. Então, 2 de novembro, ele fugia lá para o sítio de Rio do Cedro, que hoje é meu. Ele, no dia, todo mundo cobrando dele uma festa, e ele resolveu fazer a festa lá em Timbó, várias galinhas lá que ele mandou matar para fazerem, cozinharem. E no dia da festa ele tomou o café da manhã dele, comeu lá os ovos lá das galinhas, lá do sítio dele. Eu não morava em Timbó, eu sempre morei em Blumenau, aqui na rua Hermann Hering, em Blumenau. Ele morava lá, rural, né? Então não estava junto. Mas ele leu o jornal, acho que ele leu a matéria que saiu no dia. Ele passou mal, foi dar uma volta no jardim, como ele fazia todo dia de manhã, e passou mal. Ok. No hospital, antes da operação, ele me chamou e ele disse assim: Pedro, eu gostaria, caso aconteça alguma coisa, eu já estou cansado, na verdade, estou cansado da galeria. Tem várias pessoas que compram, não pagam, eu tenho que correr atrás, toma muito meu tempo. E eu quero me dedicar à minha obra literária, exclusivamente a ela. Então, era uma coisa que ele já queria acabar, a galeria, já estava cansado, se incomodando. E ele disse que ele gostaria de fazer uma fundação, um instituto, algo assim, na casa dele. Ok, ele foi para a operação, os pulmões não deram conta da respiração natural, ele acabou falecendo. Então, as pessoas... E logo após o falecimento dele, eu e a Janice, minha esposa, assumimos o trabalho da Galeria Sul, de encerrar as atividades. E a Janice, na época, não estava trabalhando, ficou lá 24 horas por dia, praticamente, dentro da galeria. Vocês imaginam um acervo assim absurdo de obras? A gente fez uma divisão em lotes. Então, os lotes foram um para mim, um para minha irmã, outro para o meu irmão. Nós sorteamos. Vocês não têm noção a quantidade de obras de arte. E tinha de tudo, né? Tinha de mais abstrato ao mais acadêmico, artesanato, enfim. Mas a gente conseguiu fazer uma boa divisão. E a gente meu pai, ele era muito certinho com tudo e com todo mundo, ele era muito correto. Então, todos os cadernos mostravam as obras de quem era, o que estava consignado. A Janice ligou para todo mundo, para todos os artistas, para devolver as obras que já tinham sido vendidas e parceladas, a gente fez o pagamento para todo mundo. Então, foi assim uma função aquilo lá. E nesse meio tempo apareciam pessoas na galeria, mas o que vocês vão fazer com a galeria? Cobrando da gente, que a gente não poderia fechar a galeria. Mas ninguém mais compra obra de arte. Naquela época já era muito difícil de se vender. E cada um de nós tinha a sua missão, a sua vida, enfim. No caso, a gente manter a galeria, até ele já não queria mais. Mas a gente percebeu que tinha assim, muitas mulheres que ligavam lá para a galeria e diziam assim: mas o que vocês vão fazer? Ai, meu Deus, eu era tão amiga do teu pai, eu gostava tanto dele, a gente começou a chamar elas as viúvas do Bel, né? Porque elas não desgrudavam, assim, não queriam nem saber como é que a gente estava, só queriam ir da galeria. E daí caiu a ficha, assim, como o pai era uma pessoa pública tão querida. E lá na galeria eu me lembro que ele recebia os artistas. Assim, artistas, assim, como ela falou, que estavam começando a carreira, e ele dava atenção para essas pessoas, assim, eu sei porque eu presenciei isso várias vezes, com muita calma, com muita educação, e como ela falou, ele falava mesmo o que teria que ser melhorado. E vários artistas, graças a ele, se tornaram artistas conhecidos, né? E que foram, assim, o Guido Royer é por exemplo, não graças a ele, mas meu pai impulsionou a carreira dele, né? Então, assim, ele fez muito por esses artistas. Ele era uma pessoa muito aberta às pessoas, bem diferente da característica da minha mãe,
por exemplo. A minha mãe já era mais fechada. Ela não deixava qualquer um entrar, assim, sabe, no nosso ambiente, vamos dizer assim. Meu pai não, ele já era uma personalidade completamente diferente. Ele era muito mais aberto a todo mundo. Eu não sei como ele tinha, desculpa, paciência para aguentar, assim, sabe, certas pessoas que eram chatas mesmo, sabe? Mas ele realmente tinha paciência, ele acreditava, né? Então, era isso que eu queria, uma coisa pessoal que às vezes agrega, né? As pessoas não sabem muito, né? E é isso. Então, eu quero agradecer, né, também a todos que se dedicam a manter viva a obra dele, né? Porque isso não tem preço. Sempre digo, né? Tem coisas que a gente pode ir lá e comprar. E isso é uma coisa que não tem preço, né? A Diana é excepcional, assim, eu acabei conhecendo ela, me encantei, quero sempre que ela venha aqui tomar café aqui em casa, e eu abri meus álbuns todos para ela, né, em total confiança, os diários da minha mãe, inclusive, tudo, né? Ela faz um trabalho maravilhoso. Até coisas que eu não sabia, né? Porque como filho a gente só tem um lado, né? A gente acaba não vendo também o macro da coisa, né? E achei vocês aqui, que eu estou vendo aqui com as câmeras abertas, muito simpáticas todas, viu? Obrigado, prazer. E quando vierem aqui para Blumenau, podem me ligar, vem aqui no minha casa, sempre tem um café, eu gosto muito de café, então meus cafés são todos especiais, tá? Então é isso. Obrigado. Obrigada a você. Obrigada a todos os presentes. Posso finalizar, então, minha fala? Sim, por favor. Pegando o gancho do Pedro, né? Pedro, agradeço muito a confiança, porque, como eu já tinha falado, esse trabalho de arquivo é bem importante estabelecer essa relação com os familiares, né? E a partir do trabalho mesmo do pesquisador, né? Então, a gente só tem a ganhar com isso, eu tenho a ganhar com vocês, vocês têm a ganhar comigo, então eu espero que a gente continue nessa parceria, tanto tu como a Rafa e o Eduardo também, né? E para finalizar, eu acho que o trabalho do Lindolf Bell, que eu e a Ana estamos aqui despontando ele, né? É só uma ponta de iceberg, como ela mesma falou anteriormente, de um início de muitas pesquisas, né? Então, tem aqui as professoras do programa de pós-graduação para lançar para os seus alunos e tudo mais, né? O pedido do Lindolf Bell em criar um lugar para as coisas dele, né? Então, esse centro de memória está lá para ser explorado, pesquisado. Então, e esse livro que eu vou lançar sobre a crítica dele é justamente para isso, né? Um arquivo móvel da crítica de arte do Lindolf Bell. Gente, agradeço muito a todos que acompanharam, a todas, e todas as instituições que promoveram esse evento, né? Em especial a minha professora Rosângela, do coração. Daiana, é um prazer imenso ver como você amadureceu intelectualmente nessa pesquisa, mas que continua mantendo um fio lindo de pesquisadora, de farejadora de documento, que era uma característica que você levou adiante e só cresceu. Parabéns, foi um prazer te ouvir. Obrigada. Bom, então também vou me despedir de todos, agradecendo a presença de todos. E só um comentário que eu imagino que a Ana me permita fazer. Esse comentário que tu fizeste, Pedro, algumas coisas que foram comentadas agora, né, sobre o Lindolf, todas elas a Ana Carolina também comentou e frisou, né? Essa capacidade de sedução dele, né? O fato de que as pessoas se apaixonavam por ele e o quanto ele ajudou muitos artistas a se firmarem. Então, a importância dele, assim, na minha visão, de quem ainda nem conhece tanto assim do circuito artístico de Santa Catarina, é de que ele realmente teve uma ação inestimável, assim, difícil de mensurar, para que esse circuito artístico realmente se profissionalizasse. Eu acredito que essa é a maior contribuição dele, né? Justamente por ter trabalhado em todas essas frentes e por articular todas essas dimensões do circuito
sempre com uma atuação muito no sentido de qualificar todos esses setores, né? Qualificar as exposições, qualificar a formação dos artistas, qualificar o circuito de recepção, qualificar o espectador. Então, é uma figura que realmente eu espero que a nossa pesquisa realmente ela seja apenas o início de um convite para que mais pesquisadores abracem esse arquivo e tornem ele, então, de fato, como o Rafael acabou de notar ali no chat, um arquivo vivido, né? Que mais pessoas possam viver esse arquivo. Fora isso, eu só posso agradecer às instituições, às professoras que me acolheram aqui em Santa Catarina e me possibilitaram ter uma outra visão da história da arte, da crítica de arte, ao Pedro, a Rafaela, a família, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que eu agradeço imensamente a generosidade, e pode deixar que se eu for de novo para Blumenau, Pedro, eu vou cobrar esse café. Tá. Obrigada a todos e da minha parte, boa noite. Boa noite a todas vocês, a todos. Muito obrigada pela presença e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Andrei? Oi? Estás por aí? Tô. Como é que eu faço para parar agora lá a transmissão no YouTube? Então agora você volta lá na janelinha do YouTube. Espera aí. Ah, se o meu computador lembrar como fazer isso, travou tudo aqui. Espera aí. Ai, não, espera aí. Não posso fazer isso. Tá, estamos aqui. Tá, estou aqui no YouTube. Aí aquele botãozinho que você clicou antes para transmitir, agora ele virou um outro botão, né? Que lá na janelinha do YouTube Studio. Isso, um que diz Encerrar a encerrar a transmissão. transmissão. Isso aí. Então, gente, 122 reproduções. Uau! Ah, então Tá. deu uma popularizada o YouTube. Então, é isso que eu